Tudo bem aí, galera? Bom dia. Tudo tranquilinho. Pessoal, a atividade da aula passada todo mundo terminou, né? Terminaram? Vocês perceberam que algumas atividades foram corrigidas, apareceu nota lá para vocês. Vamos lá. 26/10 aí. A gente vai trabalhar com gráficos hoje, tá bom, gente? Tá? A gente vai entrar num tema assim que é mais, como eu posso dizer, burocrático, né? Que é a parte de mexer com gráficos. Pergunto para vocês aí, vocês sabem me dizer o que é um gráfico? E aí? Não fazem a mínima ideia? Tá? Tudo que envolve a palavra gráfico, gente, é importante você lembrar de desenho. Tá? Então, gráfico são imagens, são desenhos. Tá? Só que o gráfico que nós vamos trabalhar, ele é um desenho? Sim, ele é um desenho. Mas ele é um desenho que representa uma informação, né, um dado numérico, um valor ou valores, tá? Para que com isso a gente possa fazer comparativos, comparações, e também a gente possa fazer análises, certo? Então, acho que todo mundo vê TV aí, né? Não só para assistir Peppa Pig, né, mas para também assistir outras coisas. Estamos em época de eleição, né? Eleição municipal. Então aí você tem lá, né? Pesquisa, Datafolha, fulano de tal, né? Está com tantos percentuais, né, de intenção de votos, para mais ou para menos, e assim vai indo. E aí ele aparece aquela retinha lá mexendo, né? Aquilo lá é um gráfico. Ele representa uma pesquisa, na verdade, por amostragem. Então, a gente consegue trabalhar com gráficos, criar gráficos, elaborar gráficos com programas de apresentações gráficas. Mas é importante eu ressaltar um item, que o programa de apresentação gráfica, ele não tem esse recurso dentro dele. Tá? A parte de gráfico é algo exclusivo de programas de planilhas eletrônicas. Tá? Então, como a gente está utilizando aqui o aplicativo PowerPoint instalado no computador, esse aplicativo ele cria um vínculo, né? Porque são programas, né, do mesmo fabricante, então eles criam um vínculo. Então, pelo PowerPoint, eu consigo e eu tenho um assistente dentro dele que me permite, sem sair do PowerPoint, criar um gráfico. Caso você tenha a necessidade de usar um gráfico, por exemplo, por um aplicativo online, você já não vai ter esse recurso. Você vai ter que utilizar uma planilha para poder estar fazendo, certo? Então eu vou mostrar para vocês essa questão de gráficos, primeiramente usando o aplicativo PowerPoint. Depois a gente vai entrar lá utilizando o aplicativo da sala Google. E depois a gente vai entrar utilizando o aplicativo PowerPoint Online, né, o 365 aí. Tudo bem? Então, vamos prestar atenção, que hoje o nosso conteúdo ele é um pouquinho mais técnico aí. Vamos lá.
Depois que você abriu aí a tela, né? Você pode, para colocar o gráfico, você tem aqui a opção gráfico, no meio da tela, um iconezinho. Ou você pode vir aqui na guia inserir e escolher a opção gráfico. Tá? São formas aí de você fazer. Então vamos lá. Ele vai nos dar aqui um assistente, né? Tá dando aqui um assistentezinho. Onde nesse assistente eu tenho lá modelos de gráficos. Tá? Eu costumo citar assim, gente, que você trabalhar com gráfico, mexer com gráfico, requer prática. Por quê? Porque o gráfico ele representa um dado, ele representa números. E a intenção desse gráfico é você ter uma análise mais crítica de forma visual. Tá? Então, você precisa primeiramente analisar os dados que você tem, para a partir daí você determinar qual é o melhor gráfico que você vai utilizar, que vai se enquadrar para aquela sua realidade, para aquela sua necessidade, tá? Mas existem alguns gráficos que eu costumo comentar que é que nem pretinho básico, né? Pode usar que não tem erro. Tá? Um deles é o de colunas. Tá? O de colunas é como se fosse o pretinho básico. Pode usar ele que não tem erro. Tá? Mas existem outros gráficos, outros modelos, que você vai estar utilizando de acordo com uma necessidade que você tenha, ou para uma análise, né, para um tipo de análise que você quer que as pessoas tenham da informação. Bom, depois que você determinou o modelo que você vai usar, você vai apertar OK, tudo bem? E ele vai te abrir uma planilha. Tá vendo aqui essa janelinha? Para quem não conhece ainda, vai conhecer. Isso daqui é uma janela de um programa chamado planilha eletrônica. A planilha eletrônica ela é composta por linhas. Essas linhas são numeradas. E ela é composta por colunas. E essas colunas também são identificadas. Tá? Também são identificadas aí. Bom, o encontro dessa linha com essa coluna, o encontro aqui da coluna e da linha, ela forma esse quadradinho aqui, ó, né, esse retângulo, que é chamado de célula. Tá? Cada célula possui um nome, que a gente, de uma forma técnica, chama de referência. Então, por exemplo, essa daqui que eu pintei, qual que é a referência dela? Essa que eu pintei aqui, que está toda vermelhinha. Oi? Qual que é a referência dela? E2. Então, o nome dela, o nome dessa célula aqui que eu pintei é E2. Essa é a referência dela. Tudo bem? Quando você vai criar um gráfico, ele te dá um modelinho aqui para você começar a criar com base nesse modelo. Então, o que ele me dá nesse modelo? Ele me dá uma coluna, né, com alguns títulos, e me dá aqui a linha também com alguns títulos. Tudo bem? Aqui eu posso mudar. Esse exemplo aqui, eu posso utilizar para vários itens. Por exemplo, eu quero fazer um controle de gastos, eu quero fazer um controle financeiro. Então, aqui onde está escrito série, eu posso colocar o mês, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, até chegar a dezembro. Tá?
E aqui onde está categoria, eu posso colocar aqui o tipo de gasto. Água, luz, telefone, gás, prestação do carro, seguro, convênio médico, transporte. Deu para entender? Aqui também, esse mesmo exemplo, eu posso criar um boletim de notas. Eu posso colocar aqui nota 1, nota 2, nota 3, nota 4 e assim por diante. E aqui eu posso colocar o nome dos alunos. Maria, Pedrinho, Joãozinho, né? Pode colocar o nome. Então, a usabilidade aqui é basicamente para a gente fazer um comparativo, tá? Esse comparativo ele vai ser feito de acordo com as informações que você colocar. Então, se for um controle financeiro, um controle de gastos, você pode fazer um controle de gastos diário, semanal, ou mensal, ou anual. Tá? Então, esse modelinho aqui, ele cai muito bem para esse tipo de exemplo. Então, por exemplo, vamos colocar aqui... nota 1, nota 2, depois eu dou outro exemplo, tá, gente? Nota 3. Vamos colocar aqui, Maria, Pedro, Antônio, João. Vocês perceberam que eu preenchi somente aonde estava o título. Não perceberam? Mas você não precisa se limitar somente ao modelo. Você pode acrescentar ou pode tirar informação. Depende muito do que você quer. Então aqui eu vou colocar nota 4. Ele não tem essa coluna criada, mas eu vou colar. Criar nota 4, nota 5. O que vocês estão reparando aqui no gráfico? Vocês perceberam que ele aumentou aqui um pouquinho a área dele? Aqui, ó, vou colocar mais dois nomes. Perceberam? Eu aumentei aqui. Então, o assistente do gráfico, ele vai moldar perante as informações que você está colocando ali. E esses números aqui eu posso mudar, tá, gente? Só para vocês verem aqui, ó. Tá vendo? Eu estou mudando aqui, ele está mudando lá. Viram? Depois que você colocou as informações que você quer, você só fecha aqui o gráfico. Tá? E aí, ele vai te dar aqui o gráfico, aonde tudo isso daqui pertence a Maria. Tudo isso daqui pertence ao João. Tá? Aqui é um boletim de notas, mas se eu tivesse, por exemplo, fazendo aqui um gráfico de intenções de voto, vocês iam perceber que ia dar o mesmo visual, tá? Candidato A, tantos votos, B, tantos votos, C, tantos votos. Despesas, né? Despesas mensais, também ia dar a mesma visualização. Só que uma despesa, você vê essa barrinha aqui como gasto. Então, quanto maior a barrinha, maior é o gasto. Tá? Aqui, no nosso exemplo, é de notas. Quando você coloca o gráfico, ele habilita duas guias. Ele habilita para a gente a guia Designer e habilita para a gente a guia Formatar. Tá? Na guia Designer, você vai mexer com o visual do gráfico. Tá? Você vai mexer aqui com o visual do nosso gráfico. Tá bom?
Então, você tem aqui alguns modelos prontos de formatação. Você pode escolher cores aqui. E você tem layouts. Tá vendo? Aí você pode escolher o melhor layout para a sua realidade, para a sua necessidade. Ah, eu errei alguma informação aqui. Ele me dá a opção para poder o quê? Editar dados. Então, quando você clicar em editar dados, ele vai abrir de novo aquela tabelinha para você poder alterar alguma informação aqui no seu gráfico. Tá? Aqui na sua planilha que está vinculada ao gráfico. Não gostou desse gráfico? Você pode clicar aqui em alterar tipo. E aí ele vai abrir aquele assistente inicial e você pode escolher um outro modelo de gráfico. Tá vendo? Pode escolher um outro modelinho de gráfico, não tem problema nenhum. Tá? Vai criar um gráfico. Novamente, vai lá no inserir, escolhe aqui o assistente de gráfico. Escolhe o tipo de gráfico que você quer. Então, um gráfico de pizza, por exemplo, ele é um outro modelo. Ele é um outro tipo de gráfico. Percebam que ele me dá um outro comparativo. Então, por exemplo, consumo, alimentação. Aqui eu posso colocar, sei lá, primeira semana. Segunda semana. Terceira semana. Quarta semana. Sei lá, na primeira semana eu gastei R$50 de alimentação. Na segunda semana eu já gastei R$100. Na terceira eu gastei 10. Na outra eu gastei 300. Vocês perceberam que ele foi mudando aqui a pizza? Por quê? O que esses valores ele representa dentro de um círculo? Ele representa uma totalidade. Então, essa área total, ela tem 100%. E conforme você vai colocando aqui as informações, ele vai fazendo uma continha rápida, né? Prática, para colocar aqui, dentro de uma totalidade de um orçamento, dentro de uma totalidade de um valor, quando ou qual, né, foi mais gasto, enfim, para você ter uma análise aí. Então a gente tem aqui o gráfico de pizza. E aí é a mesma coisa, designer, você tem os modelinhos para poder escolher. Tá? Então aqui na quarta semana a gente gastou 65% a mais, né? Então ele nos dá a porcentagem aqui. Tudo bem? Aqui na guia formatar, você vai formatar aqui. Tipo, eu quero mudar a cor dessa fatia aqui. Então aí você clica na fatia, vem aqui no formatar, vem aqui no baldinho e escolhe a cor que você quer. Tá vendo? Aí você pode mudar as cores. Aqui também, ó. Você pode clicar e alterar a cor daqui. Tá vendo? Pode mudar as cores, pode formatar. Quer aumentar o tamanho? Pode aumentar o tamanho se estiver pequenininho de ver. Tá bom? Então você pode formatar tudo
ou todas, né, as áreas que aqui no gráfico tem. Até porque ele tem que ser visual, né? Tem que estar grande para todo mundo enxergar de forma mais adequada. Certo? Bom, aqui eu criei o gráfico pelo PowerPoint. Por exemplo, você vai usar o gráfico pela sala Google. Aqui pelo programinha Apresentações. Tá? A gente vai lá em inserir gráfico, tá bom? Inserir gráfico, certo? Então aí ele vai te dar se você escolher aqui, ele te dá 4 modelinhos diferenciados, barras, colunas, linhas e pizza. É somente esses 4. Então ele acaba sendo mais limitado. Então você pode criar o gráfico por aqui também. Tá? Escolhe aqui o modelo. Tá vendo? Ele vai te dar aqui o gráfico pronto. Para editar o gráfico, a gente tem que clicar aqui, ó. Então a gente vem aqui e abrir documento original. Ele vai abrir uma planilha. Certo? E aí aqui você vai fazer a mesma edição, vai editar os dados, que nem a gente fez lá pelo, né, PowerPoint. Vai editar os dados para ele poder aparecer aqui a edição. Caso você queira fazer pelo Office Online, também tem lá o PowerPoint. Tá? Tá? Aqui pelo PowerPoint Online, quando você clica lá na guia inserir, ele não te dá a opção gráfico, tá, gente? Ele não tem essa opção gráfico aqui vinculada dentro dele. Por mais que a tela seja bem parecida, ele não tem. Então, o que você precisa fazer, né? Caso você queira usar um gráfico aqui, você tem que abrir o Excel. Aí você cria seu gráfico. Certo? Aí você vai lá no gráfico, né, inserir, escolhe o gráfico. Aí você pega esse cara e aí você copia para você colar lá no PowerPoint. Tá? É a única forma que você consegue fazer por aqui, tá? É a única forma que a gente tem. Tá? O PowerPoint ele não tem esse vínculo. Aqui na sala Google ele já tem. Só tem o vínculo aqui pelo programinha instalado no computador. Mas vocês perceberam que eu consegui criar o gráfico utilizando três aplicativos diferentes. Então, é muito fácil, né? Dentro de uma emergência, dentro de uma necessidade que você tenha, poder estar criando o seu gráfico, tá? E a análise dos dados fica muito mais agradável. Tá bom? Fica muito mais agradável você visualizar aqui, né? Um exemplo aqui é gráfico eleições 2020.
Vamos ver se eu acho aqui alguma coisa visual aqui na internet. Não tem nada fácil aqui não. Tem nada de pronto aqui na... Só se tiver em algum vídeo aqui, para vocês verem, tá bom? Então a gente consegue... quer ver? Situação das represas São Paulo. Ó, isso aqui é um gráfico, tá? Isso aqui é um gráficozinho. Eu joguei aqui na internet como que tá a situação de água, né, nas represas. Então, ó, aqui, ó, de 0 a 100. De 0 a 100, tá? Então, você tem aqui como se fosse um tanque de gasolina, né, um tanque de combustível. Então você tem aqui, é um gráfico, um visual. É muito mais chocante, né? É chocante você ir lá ver de verdade, né, como que está o estado. Mas aqui pelo gráfico você já tem uma noção, né? Aí eles, para ilustrar e para deixar mais impactante de forma visual, eles pintaram aqui, ó, vermelho, amarelo e verde. Tá? Então, é um tipo de gráfico para a gente poder estar utilizando. Então, para finalizar aqui, o gráfico ele é algo visual que vai representar alguma informação, tá? E aí você tem diversos modelinhos de gráficos que podem ser utilizados por vocês aí. Tudo bem? Pessoal, tem alguma pergunta para fazer? Vocês querem perguntar algo aqui sobre o gráfico? Oi? Já vou chegar aí. Mas sobre o que foi explicado, tem alguma dúvida, gente? Tem alguma pergunta? Não? Certo. Agora a atividade de hoje. Todo mundo aí tem o arquivo da apostila, né? Lá no arquivo da apostila, você vai acessar a página 64 e a página 65. Página 64 e página 65. E 65 da apostila. Tudo bem? Página 64, página 65 da apostila, aonde vocês vão ter lá umas tabelas. Vocês vão olhar aquela tabela, vai digitar no assistente e vai criar o gráfico que ele está pedindo lá para vocês. E aplicar a formatação visual mais adequada, tamanho, cor, fonte, aí vai ficar a critério de vocês. Certo? Perguntas? Não, gente, nenhuma pergunta? Me envia uma mensagem que aí eu mando para você. Mas toma cuidado, manda para o seu e-mail depois, manda para o seu driver, para não ter problema. Certo, gente? Então o conteúdo da aula de hoje é esse aí, gráficos. Aula 8 da apostila, tudo bem?